Bom, meu nome é Carlos Bocui, eu presido uma instituição chamada PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sou conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, representando as organizações não governamentais do Sudeste do Brasil, no Conselho Nacional, fui conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente por 14 anos, isso me deu uma boa experiência trabalhando em conselhos, entendendo esse funcionamento e essa composição, que é o que nós temos no Brasil em termos de gestão participativa. Não é? Desde que o Brasil tem aí uma Constituição democrática, desde 1988, nós temos então 20 anos, passados mais de 20 anos de implementação de um modelo de democracia no país, só que nós temos, infelizmente, boas leis, né, no Brasil, mas na questão da implementação da democracia, os princípios são ótimos, eles são verdadeiros, mas muitas vezes a implementação desse modelo ela deixa a desejar. E o que nós estamos passando hoje é por um processo de dumping, onde os conselhos ambientais eles estão sendo vitimados, a gestão participativa, pela instrumentalização do setor governamental e também do setor econômico. A maioria dos conselhos que eu tenho contato, tenho participação, há uma grande dificuldade de que as decisões sejam pró-sociedade, pró-sustentabilidade. E a grande maioria desses conselhos de meio ambiente, de recursos hídricos, enfim, conselhos que são normativos, deliberativos, consultivos, eles têm a prerrogativa de decidir sobre questões ambientais e sobre questões de cidadania. Então nós temos que tratar os conselhos como sistemas que devem estar preparados para uma melhor decisão de consulta popular de todos os setores da sociedade, mas ele tem algumas premissas que são cláusulas pétreas constitucionais, que é a questão da defesa da proteção do meio ambiente e também a questão da democracia. Não é? Então, nós vemos hoje, por exemplo, conselhos onde a maioria é governamental, mas isso não aparece de fato. Né? O conselho ele se reúne, existem setores que são de governo, setores que a gente chama de paragovernamentais, votam com o governo, mas muitas vezes se apresentam como sociedade civil, setores econômicos que planejam junto com o governo e se apresentam também como sociedade civil, mas estão votando o tempo todo junto com o governo, e muitas vezes nos conselhos nós temos apenas as entidades não governamentais, as ONGs, que fazem tradicionalmente uma luta em defesa de interesses difusos, e mais o Ministério Público. O Ministério Público, quando participa de conselhos, tem tido uma posição muito independente, muito forte. Então, eu diria que a gente passa por um processo onde os conselhos eles foram tomados, não é? Por uma instrumentalização de governos do setor econômico, então perderam aquela essência que é da decisão pró-sociedade, pró-sustentabilidade, que é o princípio e a razão da existência dos próprios conselhos participativos. Isso nós vemos na área de conselhos estaduais, de conselhos municipais, comitês de bacia hidrográfica, não é? E aí nós temos um outro fator que é extremamente preocupante nessa situação, é que se o setor não governamental mais independente é o que defende de interesses difusos, e aí nós temos as ONGs, as organizações não governamentais, em muitas situações, essas organizações, elas não são organizações preocupadas em efetivar controle social, mas sim são entidades em busca de projetos, de pequenos projetos de educação ambiental e acabam participando de conselhos não para exercer o papel de elemento de linha de corte, de controle social no processo, mas acabam, na verdade, fazendo dessa atividade uma atividade de captação de recursos. Dessa forma, é preciso que hoje a gente reveja no Brasil os elementos de participação social e, além dos conselhos, a questão da oitiva pública, das audiências públicas manipuladas. Não é? Nós temos, em muitas situações, audiências públicas onde tem-se uma ilusória sensação de participação social, todos vão lá, dizem, se manifestam, não é? E de repente só é colhido dessa percepção da sociedade aquilo que interessa para governos. E aí, no caso do Rodoanel, por exemplo, hoje foi um exemplo clássico
de como você trabalha um sistema de gestão participativa apenas para legitimar o interesse de um projeto que é governo, não é? E aí tem as questões de perda de isonomia. De repente, um projeto como o Rodoanel é um projeto de governo, licenciado pelo governo, implementado pelo governo, ou seja, é governo o tempo todo e a participação social é extremamente pequena. Além disso, nós temos as audiências públicas com pequena publicidade, manipuladas, onde elas são utilizadas como elementos apenas para aprovação e não há realmente participação social, né? Fere o princípio de publicidade, etc. Então, para todas essas questões que envolvem participação em conselhos, audiências públicas, oitiva da sociedade, é preciso que se garanta que haja uma ampla participação popular, que haja efetivamente o princípio da publicidade, não é? Da informação, e que a participação social ela seja sempre considerada, porque o modelo de estudo de impacto ambiental implementado hoje no Brasil é um modelo anglo-saxão, que ele tem alguns princípios que fazem de uma boa ferramenta de gestão quando há implementação da lei. Mas quando você não tem uma boa implementação da lei e você utiliza os instrumentos de licenciamento ambiental como estudo de impacto ambiental e a RIMA nos moldes anglo-saxões, você acaba menosprezando o lado mais importante para os países em desenvolvimento, que é a gestão participativa, que é a percepção da sociedade que tem que ser considerada na constituição do estudo de impacto ambiental. E para que se considere, é preciso que um estudo de impacto ambiental, de um plano de política pública, de uma avaliação ambiental estratégica, o que for, isso contemple, principalmente na sua elaboração, na sua espinha dorsal, também a oitiva da sociedade. Então, não dá para falar, olha, vamos apresentar o projeto pronto, né, para a sociedade se manifestar. É preciso que a sociedade se manifeste também na elaboração do projeto, então na fase do que nós chamamos de plano de trabalho, de um projeto, de uma política, do que for. Então, eu diria que o modelo hoje de gestão participativa que nós temos, o modelo de conselhos ambientais no Brasil, ele é um simulacro da democracia ambiental. Ele é uma tentativa de concretizar na realidade brasileira a democracia ambiental, mas ele efetivamente não está conseguindo, através dos instrumentos que nós temos, atingir os efeitos das decisões pró-sociedade, pró-sustentabilidade. Então, se nós perdemos os objetivos primários, a essência da democracia, a essência do papel dos conselhos, eles passam a ser apenas um elemento de manipulação da sociedade. Então, é preciso que a gente reveja os conselhos ambientais, reveja os processos de licenciamento e, sobretudo, que os conselhos, as audiências públicas, todo esse sistema de gestão participativa, ele seja objeto de constante aprimoramento por si mesmo. Os conselhos têm que ter a capacidade de autocrítica, o Sistema Nacional de Meio Ambiente tem que ter um instrumento que é utilizado muito pela iniciativa privada hoje, que é a ISO 9000, o princípio da eficiência, as certificações, etc. É inadmissível que você tenha mecanismos sociais complexos, importantíssimos como resultado para a sociedade, e você não tenha elementos que permitam a essas instâncias um autoaprimoramento contínuo.